tenho um mestrado e doutorado, né, em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e atualmente eu sou professor na Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista, onde eu atuo no programa de bioprodutos e bioprocessos, principalmente, né, na questão de tratamento de resíduos e na produção de bioenergia, onde eu atuo tanto na parte de biogás quanto na parte de células biocombustíveis, né? E além disso, né, eu sou casado com a Carolina, minha esposa, né, e tenho duas filhas gêmeas, a Mariana e a Elisa, né, que são meu xodozinho, né, elas estão aí, é uma foto meio antiga, mas elas já estão com 4 aninhos, né. Ela é importante também porque ela marca, né, o primeiro Semana Latino-Americana de Bioeletroquímica foi quando elas nasceram, né? Então, eu acho sempre importante, né, trazê-las aqui, porque vida pessoal, vida profissional, elas se misturam, se atrapalham, é o caos, mas a gente tem que levantar, segurar os pratos, né, que a gente consegue. Então, pessoal, para quem não conhece, a minha universidade, né, ela é uma universidade federal, então é pelo governo da nação brasileira, o governo brasileiro que financia. Ela foi criada em 1933, né, ela vem de uma escola de medicina, né, então ela foi criada como curso de medicina voltado para a área. Então, como eu estava falando, minha universidade é a Universidade Federal de São Paulo, ela começa como uma escola paulista de medicina, né, e ela, em 94, ela vira a Universidade Federal e ela depois expande para 7 cursos, 7 campos, né? Então ela sai da região de São Paulo, do município de São Paulo, e vai para as regiões próximas de São Paulo. Atualmente a gente tem 20 mil alunos regulares, né? 1.600 professores, né? Perdão, 1.600 técnicos administrativos, 3.700 docentes, né? 55 cursos de graduação, 68 cursos de pós-grado, né? De pós-graduação entre mestrado e, e doutorado. Então, como eu falei, a gente sai de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina e da Escola Paulista de Enfermagem, e a gente vai para vários outros campos, como Osasco, Guarulhos, São José, Diadema, Zona Leste e Baixada Santista, onde eu estou situado, né? Então a gente tem essa descentralização, né? Então, para quem não conhece, né, aqui é o campus, aqui é o estado de São Paulo, né? Aqui é o São Paulo, a maior cidade do Brasil, né, uma das principais, e aqui é Santos, onde está cerca de 60 quilômetros. Então, Santos, nós temos o maior porto da América Latina, onde passa 25% do PIB do Brasil, né? E nós temos dois institutos: o Instituto do Mar, que trabalha com ciências do mar, e o Instituto Saúde e Sociedade, que trabalha com questões da saúde, né? Então, a gente tem essa colaboração, né, da acadêmica, desses dois institutos, para tentar resolver problemas numa área onde a gente tem uma mata atlântica, uma alta diversidade, a maior concentração populacional do estado, né, tirando a capital, é onde se tem a maior parte da população, e onde temos maiores problemas ambientais, né, presentes. O maior polo petroquímico da América Latina, que era Cubatão, que era conhecida como a cidade mais contaminada, poluída do mundo, na década de 80, também está localizado nessa região. Então, aí nós temos esse laboratório de inovação, né, de pesquisas, né, tanto nas ciências marinhas quanto no saúde e sociedade. Então, a gente trabalha muito com pesquisas laboratoriais, né, de bancadas, mas a gente também faz essa transferência de tecnologia para aplicação. Então, a gente trabalha muito com essa questão de extensão, de resolver problemas na prática. Então, a gente tem muita parceria também com empresas, né, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para resolver impactos ambientais, trazer desenvolvimento para a comunidade. Então, a gente faz esse caminho também, né? Então, a gente sai do laboratório e aplica as questões práticas, né, na sociedade. Então, aqui são as palavras que vocês falaram, né? Vocês colocaram bastante termos, né? Que a gente vai ver um pouquinho na apresentação minha de hoje, mas também a gente vai estar falando ao longo da semana, como eu já havia comentado.
Então, na aula de hoje, né, nesse momento aqui, né, eu vou falar para vocês o que, que são esses sistemas bioeletroquímicos, os BES, né, os Bioelectrochemical System, né, e como eles funcionam, falar os seus principais componentes, as principais aplicações e suas perspectivas futuras, né? Então, seria mais ou menos isso que nós estaríamos conversando hoje. Caso vocês tenham pergunta, pode escrever no chat, me interromper, né? Fiquem à vontade, né? Que a gente vai conversando. Então, entender o que são os BES, né? Falar as suas principais aplicações, tanto para produção de energia, como para recuperação ambiental, como falar também de seus desafios, né? Aqui, como o Inácio mostrou, né, a gente vê a crescente produção de trabalhos, né, com os sistemas bioeletroquímicos, né? Ela vem crescendo nos últimos tempos, né, mostrando a relevância, né, atingindo quase 10 mil publicações. E a gente tem vários avanços, né, com o passar disso. Então, a gente sai da identificação dos micro-organismos, sai de somente pensar em produção de energia, né, em pensar em biorefinaria. Então, por isso tem esse avanço também nas pesquisas, né? Então, os sistemas bioeletroquímicos, a gente fala que são uma tecnologia inovadora, porque ela vai alinhar várias áreas do conhecimento distintas, né? Então, vai alinhar a parte do microorganismo, que vai pegar esse elétron, né? Vai utilizar esse elétron, seja para produzir um sistema, um produto, uma substância química, né? Que vai converter algo ou ele vai quebrar a substância química, vai pegar esse elétron, vai transferir para o eletrodo e gerar energia, né? Então a gente tem várias opções, vários dispositivos capazes, né, de ser utilizados nesses sistemas bioeletroquímicos. Então aqui é o que a gente mais utiliza, né? Então a gente vai ter a interação tanto da biologia, da eletroquímica, do pessoal de materiais, da engenharia química, dos sistemas de configuração, né, da engenharia ambiental para resolver problemas, e a gente vai estar transformando todo esse sentido. A maioria das publicações, né, elas vão estar trabalhando com tratamento de água, de resíduo, né, cerca de 90%, mas não só isso, né, a gente tem aplicações de sistemas bioeletroquímicos para outras funções, né, outras questões. Hoje está muito na moda essa questão de aquecimento global, utilizar o CO2, né, para fazer substâncias de maior valor agregado, de outras características, né? Então, a gente vê os sistemas bioeletroquímicos, né, resolvendo duas questões, né? Então, ele tenta resolver a questão da demanda energética, né? Ele não vai conseguir resolver todo esse problema, né, de substituir os combustíveis fósseis, né, mas ele vê uma plataforma, né, para gerar bioenergia e produzir químicos, né? Então, os sistemas bioeletroquímicos ele vai tanto estar trabalhando nessa fonte de energia, né, como também na produção e consumo sustentável, como transformando resíduo em algo de valor agregado, algo de valor de maior interesse. E como esse funciona, né? Quais são esses sistemas bioeletroquímicos, né? Como o Inácio falou, nós temos vários sistemas bioeletroquímicos. O mais comum que a gente trabalha são as células combustíveis microbianas, as microbial fuel cells, né? Que o Inácio e eu vamos estar falando com vocês na quarta e na quinta-feira. Mercules e Roeves, né? O Microbial Electrolysis Cells, que o René vai falar com vocês na Jueves. E temos também os sistemas de eletrossíntese, que a Valéria vai falar com vocês em jueves, e umas células de dessalinização que ainda estamos caminhando, né? Aqui na América Latina nós não temos ainda muito aplicado, né, desenvolvido esse tema, mas a gente vai caminhando com o avançar do conhecimento. Então, as células combustíveis microbianas, as microbial fuel cells, a gente tem os micro-organismos no compartimento anódico, no anodo. Eles vão estar aderidos num eletrodo, né? E eles vão converter a matéria orgânica em CO2 e vão liberar prótons e elétrons. Esses elétrons vão ser transferidos para o eletrodo, que vão seguir para um circuito externo, onde vão realizar trabalho elétrico e vão chegar no cátodo,
que vai estar com o próton que vai passar pela membrana trocadora de próton, onde ele vai ser, vai reduzir, perdão, onde vai reduzir o aceptor, normalmente o oxigênio, produzindo água, né? Então gerando energia de forma limpa. Então, como o Inácio falou, ele foi primeiramente divulgado lá em Potter, né, em 1911, que veio aquele que recolhe Saccharomyces utilizando eletrodo de platina para produzir energia. Depois a gente teve alguns avanços, né, por causa da Agência Espacial Americana, que queria utilizar essa tecnologia para prover energia para as expedições espaciais. Na década de 70, com a crise do petróleo, aumento, as guerras, né, a gente tem o avanço ainda mais nessa questão, né, o desenvolvimento de várias configurações, de novos segmentos, né, de nova tecnologia. Então a gente tem tanto as microfusells de câmara única, que são cátodo exposto ao ar. Temos de duas câmaras, onde a gente utiliza o cátodo com oxigênio para difundir. E a gente tem também os biocátodos, onde a gente pode utilizar microalgas, né, no cátodo para gerar oxigênio, ou também fazer a redução de compostos nitrogenados, né? Para fechar o ciclo do nitrogênio, a gente também tem essa opção em utilizar em células combustíveis microbianas. No outro lado, né, nós temos as células eletrolíticas, as MECs, né, microbianas, que vão converter substratos em hidrogênio, né, para outros produtos, né, como fazendo eletrossíntese, né? Então, a gente vai ter os micro-organismos no anodo, vamos continuar tendo cátodo, só que aí a gente aplica uma corrente elétrica, né, para transformar esses compostos, né? Então, aí a gente tem a redução do hidrogênio formando o gás hidrogênio H2, né? Então, a gente pode ter esse processo e também podemos ter a conversão de CO2 a outros produtos orgânicos, que seriam as células de eletrossíntese, né? As MECs, né, elas podem ser tanto de câmara simples como de duas câmaras também, né? Pode também ter biocátodo, né? Como um bioânodo. Então, elas foram propostas principalmente em 2000, começaram a ser propostas há 20 anos atrás, né, em 2005, né, como uma função, né, das células combustíveis microbianas. 2006, 2008, elas tiveram estudos para demonstrar sua viabilidade, né, sempre em pequenas escalas. E aí a gente teve o escalonamento, né, que ainda continua sendo uma grande dificuldade, tanto das células de eletrólise quanto as células de combustível, né? A grande dificuldade desses sistemas é fazê-los funcionar em larga escala, em escala piloto. E também temos as células de dessalinização. Nessas células de dessalinização, nós trabalhamos com três câmaras, né? Com uma membrana trocadora de próton e uma membrana trocadora de ânion, né? E aí a gente consegue separar, né, os ânions dessa água, né, fazendo a dessalinização dessa água ou removendo íons de interesse, para que a gente possa facilitar a migração, né, do que a gente tem. Então a gente aplica uma corrente, né, ou para facilitar esse transporte. E podemos também recuperar algum material, algum subproduto, né, nessa câmara de dessalinização, caso seja de interesse, né? Então, a gente pode ter também biocátodos, né, sempre simplificados, podemos ter também de câmara única, e temos, então, diversos tipos, né, não só de microbio fuel cells, né, mas diferentes tipos de sistemas bioeletroquímicos, aqui representado num sistema bem genérico, né? Eu posso ter três compartimentos, dois compartimentos é o que normalmente acontece, e a gente utiliza para recuperar vários materiais, subprodutos de interesse, né? Como bioenergia, bioeletricidade, metano, hidrogênio, bioetanol, álcool, né?
nutrientes, né? Então, podemos recuperar estruvita, adubos, né? Então, tem sido foco constante de busca, né, nessa questão. Recuperar metais pesados como cromo, níquel, ouro, né? Você tem uma plataforma para produção de plásticos, PHAs, PHBs, né? Biopolímeros, né? De interesse que a gente pode ter. Então, a gente tem essa infinidade de opções, né, que a gente pode ter nos sistemas bioeletroquímicos, né? Então, como eu falei, ela começa no começo do século XX, com a Ecole Saccharomyces, né? Depois temos novos desenvolvimentos, né? Vamos evoluindo para os produtos da NASA na década de 60, a exploração, né? E hoje a gente tem uma grande variedade de sistemas, né? De de sistemas bioeletroquímicos, né? E para saber quais são esses temas, o que que acarreta, quais são os parâmetros que influencia, que isso também vai ser abordado nessa semana latino-americana, né? Então, o principal sistema é que a gente precisa dos micro-organismos, esses micro-organismos eles precisam estar eletroativos, seja por transferência de elétrons, né? Então, eles têm que transferir elétrons é, de maneira para o meio externo, seja de maneira direta, seja utilizando mediadores, seja utilizando nanofios, né? Então a gente tem uma ampla variedade, né? Que a gente vai estar falando, né? A Isabel vai estar falando com vocês amanhã pela tarde, é tarde? Ou manhã? A Isabel vai estar conversando com vocês, explicando cada uma Amanhã. dessas amanhã, né? Amanhã de manhã, né, Isabel? Falando cada um de vocês um pouquinho mais claro como que acontece isso, por que que é importante, o que que a gente pode ter no meio, né, as quinonas, as flavinas, né, que pode auxiliar na transferência de elétrons, seja do microorganismo para o eletrodo ou do eletrodo para o microorganismo, né, que a gente tem essa condução, né, formação de polímero extracelular, né? Então a gente tem vários. Também temos uma sinergia entre os micro-organismos não eletrogênicos, né, que eles podem produzir substratos, né? Então, eles fazem a hidrólise de matéria orgânica complexa para matéria orgânica mais simples, que serve de alimento para os micro-organismos eletrogênicos, que serve ou transformam substâncias que auxiliam na transferência. Então, a gente tem que saber como isso acontece, quais são os tipos de micro-organismos que eu tenho, como são as possíveis rotas que estão acontecendo no meu sistema. Outra característica importante é o eletrodo, o material que vai estar aderido a esse micro-organismo, que vai estar em contato, né, recebendo esses elétrons, né? Normalmente ele tem que ter uma alta condutividade elétrica, né, ser resistente à corrosão, ter resistência mecânica. A gente fala para ter uma facilidade de adesão microbiana, precisamos ter uma alta área superficial, uma biocompatibilidade, né? Então a gente tem algumas características no nosso sistema, né? Normalmente ser ambientalmente amigável, né? Que ele não cause danos no nosso ambiente e de baixo custo. Esse baixo custo é o que entrava bastante as nossas aplicações, né? Porque muitas vezes a gente pensa em materiais metálicos, né? Como os de grande facilidade para transmitir elétrons, né? Então a gente utiliza, já fizeram células, né, sistemas bioeletroquímicos utilizando titânio, né, platino, que tem uma maior facilidade de transferir elétrons. Já o aço inoxidável a gente pode utilizar, porém é mais difícil. Mas uma opção mais barata que tem sido empregada são os materiais carbonáceos, né? Então tem o papel, a placa, o tecido, o feltro, o carbono vítreo e a escova, né? Que são opções, perdão, gente, para a gente fazer o nosso eletrodo onde esse microorganismo vai ser aderido, né? Então, aqui a gente vai aumentando a porosidade, né? Vai a biocompatibilidade e adesão dos microorganismos. Os microorganismos eles vão aderir, né, de diferentes maneiras, né? Isso vai ter diferentes impactos e configurações, né? A gente pode pensar
nas cargas eletro, é, nas cargas elétricas do eletrodo e dos micro-organismos, né? Os micro-organismos normalmente têm cargas elétricas negativas, os eletrodos têm cargas positivas, então faz essa atração. A gente tem que ver também como acontece a formação desse biofilme, né, na escala no eletrodo. É difícil a gente ter equipamentos que conseguem fazer em escala pequena. Normalmente a gente vai para uma microscopia eletrônica de varredura, né, para a gente ter essa fotografia daquele momento, né? A gente não, no último encontro a gente viu um trabalho que utilizou ressonância magnética para ver a identificação de como a bactéria se aderia, né, ao eletrodo, ver a formação de todo o conhecimento, né, essa questão da transferência. Então, o eletrodo, essa questão do eletrodo e micro-organismo vai interferir na transferência de carga, na transferência de partículas, e normalmente a gente só vê um macro, né, a formação do Fulling, né, do biofilme, né, que às vezes a gente pensa que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, pode ver como que a gente pode estar pensando, né, analisando essas questões. Aqui é um trabalho que a gente fez, né, com diferentes tipos de materiais. Então, a gente trabalhou com feltro, tecido e papel de carbono. O papel de carbono ele tinha uma menor rugosidade, uma menor área superficial, então ele teve uma menor adesão microbiana, né? Formou esse biofilme que impactou a transferência de elétrons, né? Então, a gente viu aqui nesse resultado. Esse é um trabalho que eu fiz durante meu doutorado, perdão, né? Então, a gente avaliou essa dificuldade, né? O tecido, né? A dificuldade foi fazer conexões, manter conexões elétricas entre o material, né? O pessoal que for no presencial, a gente vai estar conversando, montando células, né? Sistemas eletroquímicos, e a gente vai vendo toda essa dificuldade no desenvolvimento do sistema. Outro parâmetro-chave, né, são os potenciais redox, né, os pares, né, que a gente vai estar trabalhando no nosso cátodo, né, quem vai receber os elétrons, né, para ser reduzido. O oxigênio é o que a gente utiliza na maioria das vezes, porque tem maior potencial, porém, para ter essa reação, a gente precisa catalisá-lo com platina, né, para diminuir a energia de ativação. Então, a gente precisa de um custo maior, né, para fazer essa integração. Temos outros materiais catódicos, né, que a gente pode utilizar também para estar fazendo o sistema. As membranas, né, elas têm que ser semi-permeáveis, né, para diferentes cargas funcionais, né? Então a gente tem as membranas aniônicas que vão estar passando só os ânions, as cargas negativas, repelindo os cátions. As catiônicas, que passam os cátions, repelem o ânion, né? Os prótons só passam, na maioria das vezes, passa só o tamanho dos prótons. Isso vai ser depender do tipo, né, do grupo funcional que a gente vai ter, que vai fazer essa seletividade do transporte, né, dessas questões. A maneira de ativação da membrana também é importante, maneira de preparar a membrana, né? Não é só colocar uma membrana lá que ela vai funcionar, ela precisa ser ativada, né? Então a gente tem que seguir o protocolo, ver essas questões. Então essa membrana sempre permeável, também vai ser afetada pelo micro-organismo, os micro-organismos vão se depositar aqui, e isso, com o passar do tempo, isso vai impedir, vai diminuindo a eficiência energética do seu sistema. Então, tem que pensar como que você vai controlar o crescimento microbiano nessa membrana, como que vai ser a troca dessa membrana no seu sistema. Substratos, né, também vai ser a fonte de matéria orgânica. A gente pode utilizar uma grande variedade de matéria orgânica, resíduo de cerveja, né, resíduo de indústria de papel. A gente pode também utilizar resíduos de mandioca, né, de juca aqui, resíduos da indústria agroindustrial, né, a vinhaça aqui no Brasil, né, que é bastante gerada, resíduos da indústria de leite, resíduos da indústria
de produção de vinho, águas residuárias domésticas, esgoto, e também até o resíduo sólido, né? Tem algumas estudos já utilizando esse tipo de resíduo para a produção de energia. E também podemos utilizar a drenagem ácida de Minas, né? Uma ampla variedade de águas residuárias ou de resíduos gerados nas nossas atividades do dia a dia. Normalmente, esses resíduos vão ter uma elevada concentração de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser degradada de maneira anaeróbia pelos micro-organismos, onde vai gerar elétrons e prótons, né? Esses elétrons vão ser transferidos, né, para o eletrodo, pode ser utilizado para geração de energia, né, seja energia elétrica ou para produção de hidrogênio. Então, a gente vê também que a natureza desse substrato ele vai ser importante. Então, é importante a gente ver a composição química, né? Se não está faltando nenhum nutriente, né? Então, você tem que avaliar, né? Ajustando essas questões, né? Avaliando a biodegradabilidade do material, né? Então, aqui é um estudo que a gente fez com um tratamento de água residual de vinicultura, né? Esse tratamento de água residuária foi feito em uma célula combustível microbiana. No primeiro momento, não foi feito nenhum adicionamento de nutrientes, não fez a correção nem de fósforo, nem de nitrogênio, que ela era deficitária. Depois a gente passou a corrigir, né, o fósforo, né, pensando que ele fosse o limitante, mas também o nitrogênio estava faltando, né? Então a gente precisou corrigir os dois para ter uma melhor evolução, né, um melhor desempenho elétrico, né? E como que a gente vê esse desempenho elétrico dos sistemas bioeletroquímicos? Aí vem os nossos amigos, né, da eletroquímica, né, o Gilmar, a Dalgisa, né, entre outros, né, para nos salvar, né, explicar cada uma das ferramentas. Então a gente normalmente faz um monitoramento da corrente ou da potência, né, ao longo do tempo, faz a cronometria, né, vai avaliando o desenvolvimento da corrente com o passar do tempo, né? A gente vê normalmente com ciclos, né? Então, quando a célula tá, a gente alimenta, ela demora um pouco, depois ela desenvolve a corrente, atinge o patamar máximo, né? Depois decresce. Normalmente isso acontece quando a gente trabalha com sistemas não contínuos ou os bateladas, né? Os batches, né? Mas quando a gente trabalha com sistemas contínuos, a gente vai ver que a mudança da composição do resíduo vai afetar esse desenvolvimento da performance, né? Da geração de corrente. Depois disso, a gente tem a voltametria cíclica, né? Identificar os pares redox, né? Quais são os pares redox que eu tenho no meu sistema, como acontecem essas perdas, né? A Dalgisa está aí na quarta-feira, terça, até amanhã à tarde, né? Amanhã à tarde vai estar explicando, Sim. tirando todas essas nossas dúvidas, né? As curvas de polarização, onde a gente vê os mecanismos de transferência de massa, transferência de elétrons, né? Qual vai estar impactando, né, o sistema. Então a gente consegue observar o desenvolvimento do biofilme, né? Quanto vai evoluindo, né, pelas curvas de polarização. Depois tem as curvas de impedância, né, que o Gilmar explica tão bem. Aproveite a aula do Gilmar, fazendo a propaganda já para vocês. O Gilmar é o mestre da impedância. Quem tiver dificuldade, quem nunca fez, conversa com ele, né? É uma hoje em dia é uma análise super útil para a gente. A curva de polarização, para quem não tem um potenciostato, também é fácil de fazer, né? Faz com um jogo de resistência, deixa o circuito aberto, né? Quem a gente consegue obter esses dados, né, de maneira mais rudimentar, assim, sem ter a necessidade de um potenciostato, que a maioria é muito difícil aqui nas universidades latino-americanas ter recursos para a gente desenvolver ciência, mas a gente está caminhando, né, para ter um pouco a pouco. Então a gente tem que ver essas questões do desempenho elétrico, também ver a questão do desempenho é, químico, né? Então relacionar com o consumo de matéria orgânica, seja por CO2, carbono orgânico total, DQO, demanda química de oxigênio, né? Você vai trabalhar com sólidos, veja qual a melhor maneira de você avaliar
isso no seu sistema, avaliar a composição microbiológica, né, utilizando as ferramentas que a Ângela vai estar apresentando para vocês hoje à tarde, a professora Cláudia amanhã, né? Então elas são extremamente importantes para a gente saber quem que está ativo, como não está. Planeje seu experimento, não vai fazer as análises. Você tem que pensar que resposta você quer com esse com esse experimento, né? Então, o que que você vai utilizar? Não vai, vou guardar só biomassa, a Ângela adora, né? Ah, só pega a biomassa no final. Depois eu vejo. Biomassa no final não dá, a Ângela vai falar isso com vocês, então planeje quando vocês vão fazer a fotografia da composição microbiana, se você vai fazer duas ou três, ver a evolução, qual vai ser a técnica mais adequada. Não vá seguir Aqui no Brasil a gente usa a expressão Maria vai com as outras, né? Não vai utilizar o que está todo mundo utilizando se aquela resposta, se aquela ferramenta não vai te dar a resposta que você deseja. Pense, use essa semana para vocês aprenderem, identificarem essa ferramenta é a mais adequada para o meu experimento, né? Então, é isso que a gente está proporcionando aqui para vocês pensarem, né? Para a gente ver as técnicas que temos e quais são as mais adequadas para a nossa realidade no momento que nós estamos para a pesquisa de vocês, o desenvolvimento do conhecimento que vocês querem. Falando dessas técnicas, aí a gente vai para as aplicações de sistemas bioeletroquímicos. Eu já falei bastante, né? Então, a gente tem tratamento de água residuária, né, para geração de energia. Então, a gente já tem algumas plantas, né? O Inácio mostrou algumas, né? Então, aqui já tem uma outra tratando água residuária de indústria cervejeira, né? Nós também temos para recuperação de nitrogênio e fósforo, né? Seja na forma de amônia, é, nitrito, nitratos, né? Então, fertilizantes, essa guerra que não acaba, né? Entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia é a maior produtora de fertilizante, né? Agora nós temos a guerra entre Irã e Estados Unidos, que para a produção de fertilizante você precisa de petróleo. Então, buscar alternativas para a produção de fertilizantes, seja na recuperação de nutrientes, utilizando sistemas bioeletroquímicos, ela vem chamando a atenção, tá? Para trazer essa vantagem. Outra questão, as reservas de fósforo estão previstas para se esgotar em 50 anos. Então, pensar em opções para recuperar esse fósforo, né? Recuperar metais, né? Então, eu falei que pode recuperar cromo, níquel, né? Cádmio. A gente tem bastante dessas opções e também o ouro, né? Então, o pessoal está trabalhando já com lixiviado de circuitos elétricos, né? Onde o ouro é bastante presente, né, para fazer a solda, a ligação com de placas, né, para microcomputadores. E também o desenvolvimento de sensores, né? Então a gente pode utilizar células combustíveis microbianas para alimentar sensores marítimos para com energia para captar a temperatura, pH, né, atividade, concentração. O pessoal tem falado muito do Super El Niño que está se formando, né, que setembro entre novembro e janeiro vai estar acontecendo e isso vai impactar, né, com base nesses sensores, uso dessas boias que eles pegam esses dados, né, que alimentam os modelos para a gente ter essa certeza. Também a gente pode utilizar células combustíveis microbianas para alimentar pequenos dispositivos, né, como esse grupo do Aeropolos no Reino Unido, que utilizou para fazer, né, alimentar esse celular que está fazendo a chamada para o outro. A gente pode também utilizar para remediação, né, de pesticidas, de sistemas de petróleo, ou de óleo e gás, né, para fazer a remediação in situ, né, dos solos, né, utilizando essas tecnologias. Então, aqui mais uma vez, né, então a gente pode utilizar vários tipos de resíduos, várias matérias-primas, vários sistemas bioeletroquímicos para produzirem carreadores de energia, para produzir químicos de interesse, acetato, butirato, etanol, formiato, biomateriais PHAs, PHBs, né, plástico biodegradáveis, recuperação de nutrientes como estruvita, né, metais pesados, né, e todos os outros que eu já comentei.
No futuro, o que que a gente está caminhando, avaliando? A gente está trabalhando com os princípios da economia circular, então, os sistemas bioeletroquímicos, né? A gente está diminuindo o uso, né, o consumo de materiais, então estamos tentando aproveitar, regenerar, né? Usar menos por produto, né? E pensar no pós-produto. Então, os sistemas bioeletroquímicos, eles entram dentro desse princípio da economia circular, de reaproveitar, diminuir o uso de recursos e melhorar o gerenciamento ou regenerar. E para isso a gente tem utilizado vários tipos, configurações de sistemas bioeletroquímicos, né, com microalgas, com plantas. Então estamos passando para sistemas híbridos, né, que vão mesclando as tecnologias, os sistemas, as análises, né? Então a gente faz toda essa análise, né, conjunta, né? Então, tem as células de dessalinização, como eu falei, né? Para gerar água potável, né? E ao mesmo tempo tratar e gerar energia. Nós temos as células microbianas com plantas, né? Que utilizam os rizomas das plantas para auxiliar no tratamento, na liberação. E também temos a identificação de algumas limitações, como o incrustamento do biofilme, tanto na membrana, né, quanto nos eletrodos, né? Esses eletrodos que formam essa incrustação vai atrapalhando a eficiência, a geração, que diminui a densidade de potência, né, gerada, essas questões. Os custos dos materiais, né, para aplicar em larga escala, que normalmente requerem catalisadores de alto valor agregado de metais nobres, como a platina. Então, a gente precisa pensar como que a gente vai analisar, avaliar essas considerações. Então, né, em resumo, gente, a gente falou aqui então que sistemas bioeletroquímicos usam micro-organismos para converter a energia química em eletricidade em valores, perdão, em produtos de valores agregados. Nós temos diferentes tipos, como as células combustíveis microbianas, que geram energia elétrica a partir da matéria orgânica, as células de eletrólise, que produzem hidrogênio, as células de eletrossíntese, que produzem materiais é, com produtos de maior valor agregado, como pHAs, pHBs e ácidos orgânicos. Os principais parâmetros-chave são os micro-organismos, a atividade eletroativa dos micro-organismos, os materiais dos eletrodos, né? As membranas trocadoras e os substratos. Temos várias aplicações, né, como tratamento de água, produção de energia limpa, recuperação de recursos, sensores e remediação ambiental. E os sistemas bioeletroquímicos, eles estão evoluindo com o passar do tempo, por isso que é importante a gente estar sempre atualizado, sempre estar conversando, né, e crescendo. É isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Então, aqui para quem não me conhece, esse é o meu e-mail, eduardo.penteado@unifesp.br, e estou